Boa noite, quinta-feira, hoje 24 de outubro, mais uma live do Meditando com Elo. Meu nome é Elo Ramalho, sou mentora de treinamento mental e atenção plena e ensino você a saber lidar com suas emoções para ser feliz, para saber lidar com elas e ter uma vida mais leve e feliz. Boa noite a todas que estão entrando. Eu imagino que, como eu, muitas vezes na vida, como já aconteceu comigo, imagino que para muitas e muitos de vocês já devem ter chegado no ponto de uma encruzilhada tipo... sigo fazendo o que eu estou fazendo, sigo tentando alcançar esse meu objetivo ou desisto agora, já não sei mais se continuo me esforçando para alcançar meus sonhos ou não. Será que alguns de vocês já devem ter estado ou se sentido ou se encontrado nessa encruzilhada? Sigo em frente ou paro, já desisto e faço outra coisa? Quem será das meninas que já estão entrando? Elaine, bem-vinda do norte dos Estados Unidos. Minha querida Maria Lucélia, que recente chegou de lá, né? E aí? Já se sentiram nessa encruzilhada de o que eu faço? Sigo persistindo, sigo insistindo em alcançar esse sonho, em tentar concretizar meu objetivo, ou tá tão difícil, cheio de obstáculos? Será que eu desisto? Que opinião vocês têm a respeito disso? Meninas, estão me ouvindo bem? A Maria Lucélia pediu para participar. Ups! Anda difícil agora falar boa noite para vocês e acenar, mas vocês estão me escutando bem, me ouvindo bem? Sim? E aí, Elaine e Maria Lucélia, sim, me escutam bem? Sim, ok. Hermínia, bem-vinda, Hermínia. Pois estava dizendo que a live de hoje é sobre insistir ou persistir. Muito bem, Maria Antônia, bem-vinda. E imagino que muitas de vocês já devem ter se encontrado nessa situação de vou ou desisto? O que eu faço? Continuo buscando alcançar esse sonho, buscando concretizar meu objetivo, e fiz uma pergunta, a ver quem se anima a me dizer se já se enxergaram nessa situação alguma vez na vida. Boa noite. Obrigada. Pois eu vejo que essa resposta de dificuldades continuo superando, insisto ou persisto em alcançar meu sonho e meu objetivo, a resposta de sim ou não depende muito da compreensão exata de cada uma dessas palavras. Será que eu entendo bem o que significa insistir? Será que eu entendo bem o que significa persistir? Eu sempre gosto de falar de amor, de paciência, mas essa é uma das poucas ocasiões, não gosto de falar de guerra e de luta,
Mas é uma das poucas ocasiões em que uma comparação com uma situação estratégica de guerra funciona bem. Em todas as empreitadas, em todos os empreendimentos, sempre vão ocorrer desafios. E se a gente pensar nessa frase muito estratégica da guerra, podemos perder batalhas, mas ainda assim ganhar a guerra. E o fato de perder uma ou outra batalha, uma ou mais batalhas durante o percurso, ou durante o caminho para alcançar nossos sonhos, para alcançar nossos objetivos, o fato de perder alguma batalha, de algo dar errado, de não conseguir solucionar algum desafio, não significa que tenhamos que desistir do projeto, não significa que tenhamos perdido a guerra, não significa que ainda possamos, ou melhor, não impede de que ainda possamos chegar até o final do caminho, não impede que ainda possamos ganhar a guerra, o fato de ter perdido uma batalha. Não significa que não possamos alcançar nosso objetivo, nosso sonho, realizar nosso sonho. Mas importantíssimo entender a diferença entre insistir e persistir. E entre essas duas palavras muito similares, entender exatamente o que cada uma significa é a chave do assunto, porque sendo similares, elas têm uma pequena diferença que faz toda a diferença para a gente decidir seguir em frente ou desistir daquele projeto. Parar e enxergar que aquele sonho realmente não vai poder ser realizado agora. Será que quem poderia me dizer o que acha que é a diferença entre insistir e persistir? E, gente, não tem resposta errada, não tem pergunta errada. Todas as perguntas e respostas são válidas. A ver, quem me diz qual seria a diferença entre insistir e persistir? A pequena diferença entre essas duas palavras similares, mas que faz toda a diferença para a gente alcançar o que quer, nossos objetivos e nossos sonhos. Quem me coloca aqui o que acha que é essa diferença? Vamos lá! Ai, meninas, só querem que eu fale. Vamos ver. Ou talvez o Instagram esteja demorado. Eu tenho certeza que vários de vocês, em várias ocasiões, já estiveram nessa encruzilhada. Vou ou não vou? O que eu faço? Sigo ou não sigo? E estão caladas hoje? Pois lembra, insistir significa que você estará... vamos lá, a Hermínia colocou aqui. Insistir é fazer sempre igual. Na mosca, Hermínia. E persistir é buscar alternativas. Exatamente. Essa é a grande diferença. Se eu insisto, eu estou insistindo na mesma tecla. Até tem essa frase
muito conhecida e muito falava. Não adianta você bater na mesma tecla, eu não vou mudar de ideia, né? Insistir significa que você tá lá todos os dias martelando exatamente no mesmo. E persistir é, uau, esse caminho que eu tomei não resultou. Deu errado ou não consegui avançar, paro, respiro, avalio, vejo o que foi que eu aprendi. Posso não ter aprendido ainda como fazer, o que fazer, mas eu já aprendi como não fazer, o que não deve ser feito. Aquele jeito de fazer não funcionou, já aprendi que daquele jeito não dá. Dizem que Thomas Edison, para conseguir encontrar o material do filamento de dentro da lâmpada, um material que aguentasse ficar emitindo luz e aquecendo durante várias horas sem estourar no minuto seguinte, que ele tentou mais de 380 ligas metálicas, ou seja, mais que uma liga diferente por dia do ano. E olha a paciência. Ele entendia que insistir naquela que ele colocou dentro, fez a liga, combinou metais ou talvez até tenha testado elementos puros. Pifou, ok, esse não deu, vamos tentar outro. Pifou, esse não deu, vamos tentar outro. Ele sabia que a ideia dele era de excelência. Ele sabia que a humanidade precisava de uma alternativa mais duradoura e mais fácil do que usar lampião com óleo de baleia que precisava ser tadinhas caçadas, mortas por embarcações que ficavam às vezes 2 anos no mar. Eles vinham para o Pacífico, pelo Estreito de Magalhães, porque o nosso canal aí da América, no meio da América, esse canal não existia. Não tinha como passar do Atlântico para o Pacífico sem ser pelo Ártico, que era bastante mais complicado, ou pelo Estreito de Magalhães, que as forças das ondas detonam. Gente, eu tô falando certo? É o Estreito de Magalhães que tá aqui ou tá na África? Bom, aqui por baixo da Argentina e Chile. Agora me deu um branco da geografia, mas eles sabiam que para passar da Inglaterra para o Pacífico, ou era via África embaixo, África do Sul, ou aqui pela Argentina. E eles entenderam que por enquanto era mais fácil, tanto que tem ilhas em frente ao nosso final da América do Sul, que são inglesas. Então, quando vinham caçar as baleias, desciam e pegavam as baleias da costa do Brasil, as pilotos que temos aqui, ou entravam pelo Pacífico para ir lá para frente do Peru, mais para o alto, que eram outro tipo de baleias, porque as orcas que tem embaixo no Chile não dão o óleo que tem na baleia azul, na famosa Moby Dick, que era albina e era branca em vez de ser a baleia azul, né? Então, ele sabia que precisava encontrar uma solução mais prática para iluminar as casas e as ruas. E ele sabia que ele podia encontrar. E a cada erro, ele sabia que ele ainda não tinha tentado com todas as ligas do mundo e ele continuou. Vamos lá, insistir, Maria Antônia.
realizar as tarefas sempre da mesma maneira e persistir, buscar soluções inovadoras. Exatamente. Por exemplo, quando eu e minha irmã queríamos sair à noite para ir a alguma festa ou algo, minha irmã do meio, a Mariane, que algumas conheceram, um tanto estabanada, chegava e pá, eu quero ir nessa festa. Não, não vai. Ah, mas eu quero. E uau! Quando ele dizia não vai mesmo e virava as costas, caso encerrado. Quando chegávamos e dizíamos, pai, fomos convidadas para uma festa em tal lugar, na casa do fulano ou da ciclana, que eram colegas de classe, e a gente gostaria de ir. Primeira pergunta que ele fazia, os pais vão estar presentes na festa? Estão aí? Então, assim, se soubéssemos que os pais não iam estar, daí era jogo acabado. Porque ele sempre checava, ia ligar, principalmente quanto maiores ficamos, né? Antes, quando éramos menores, tipo no ginásio, né? No que era o Fundamental 1, sempre os pais iam estar presentes. Quando chegou na idade já do fundamental, do ensino médio, né? Fundamental 1 e 2 era muito certeiro que os pais iam estar presentes. Já no ensino médio, muitos de nós, os pais, viajávamos, aí, principalmente aí perto dos 17, 18, e podia ser que um fim de semana a gente estivesse sozinho em casa ou só com a empregada. Então, essa pergunta era feita e meu pai ia ligar para a família e realmente confirmar se eles estavam lá. Então, esse já era um divisor de águas. Era uma avaliação tipo, se mentir, crepe. Aí não saímos, nunca mais. Então, se os colegas convidavam e diziam, meus pais não vão estar, a gente já nem tentava. Abandonava o sonho, porque sabia que o perigo era muito maior. Mentir. Os nossos pais descobrirem. Daí era... Não, a gente nunca ficou de castigo, nunca falava essa palavra, mas era tipo, não vai sair por um bom tempo se isso acontecer. E na verdade, nunca aconteceu, porque nunca mentimos para os nossos pais. Era uma coisa assim de muita abertura, mas a gente sabia que essa era a questão. Então, um dos fatores que a gente deve ponderar é qual é o resultado dessa minha busca por realizar esse meu sonho, por realizar esse meu objetivo. Posso criar um sério problema para mim ou posso criar um sério problema para alguém da minha família? Pondera. E se realmente posso criar um seríssimo problema, não faço. Evito, mudo o sonho, adapto. Meu sonho é conhecer o Japão. A família está passando uma dificuldade financeira e eu vou lá e faço um bruta do empréstimo que quebro todo. Eu acho que tem que avaliar e falar, tá bom, se eu não conseguir conhecer o Japão nessa vida, não passa nada, tem outras coisas que eu posso fazer. Eu acho que aí vale a pena pôr o bom senso em equilíbrio, certo? E não fazer. Abandonar o sonho. Abandonar esse objetivo. Porque eu posso criar um seríssimo problema para minha família. Agora, se realmente é possível, vai beneficiar principalmente a outras pessoas, ou pelo menos não vai prejudicar ninguém. Só que estão ocorrendo desafios. E aí, se eu realmente quero, decido persistir,
eu vou estar com a minha canetinha uau. Não insisto nessa atitude, porque essa atitude não resultou. Ponho de lado. Vou persistir com meu marido, com meu filho, no trabalho, mas encontrando outras formas de externar o meu projeto. Se ele é um projeto que eu trabalho sozinho, vamos fazer como Thomas Edison, né? Botando um tique ali, essa liga de metal não funcionou, tchau, qual é a outra que eu posso trabalhar? Que outro metal posso adicionar? Como será? Quanto tempo durou essa? Uau! Aquela liga em meio minuto pifou. Essa daqui durou um minuto e pouquinho. Então, vamos partir dessa liga e incrementá-la. Vou partir dessa ideia. Que de repente, bom, pai, a gente gostaria de ir e os pais da menina vão estar aqui. Os pais do nosso amigo vão estar na casa e vão estar na festa. Eles estão dando a festa. Deixa eu ver com a sua mãe. Era sempre assim, vou conversar com a sua mãe e aí te falo. Perfeito. Vou pedir um assunto, um projeto para mim que eu tenho que solucionar com meu esposo. Avalio algo que eu preciso solucionar com meu filho. Avalio essa forma que eu pedi ou essa forma que eu coloquei, não funcionou. Vou persistir avaliando o que é que não funcionou. Foi a palavra que eu usei, foi a forma como eu falei, foi a forma que eu apresentei o projeto no trabalho, para meu chefe, para minha equipe. Se eu insisto que tem que ser feito desse jeito e não escuto as pessoas da minha equipe de trabalho, eu posso até determinar e fazer, não vou ter bom resultado, porque as pessoas não vão colaborar se eu nem escuto sugestões. Realmente muito importante entender a diferença entre as palavras insistir e persistir. E a diferença é insistir é fazer exatamente da mesma maneira. E se a gente faz exatamente da mesma maneira, só vai ter aquele resultado. Se eu planto semente de morango, não posso esperar que cresça uma mangueira ou que venha um abacaxi. Só vai vir morango. Agora, ok, dessa forma não resultou, mas eu quero persistir porque é importante para mim, porque é meu sonho, eu quero consegui-lo. Preciso da colaboração da família para conseguir. Preciso da colaboração do meu filho, do meu esposo, de alguma amiga que saiba daquilo, conheça melhor a situação como eu, ou até dos meus colaboradores na minha equipe, na empresa, de um empregado meu, como eu vou colocar. Avalio a minha forma, as possibilidades e vou testando, vou fazendo. Quanta gente coloca que não tem o apoio da família para os próprios projetos. Verifica bem como é que está colocando. Bem-vinda, Luciara Reno, é isso? Lucinha Reno. Ai, Senhor, que não tá dando, vai ter que subir um pouco mais para acenar, mas bem-vindas todas. Já avançamos bastante, mas
eu posto o vídeo em seguida a terminar a live e você pode ver desde o início as colocações. Vamos ver aqui. A Maria Antônia já era aquela colocação da Maria Antônia. Para persistir, temos que realizar de forma diferente. E gostaria de fazer um exercício meditativo sobre esse assunto. Então vamos lá, postura de meditação, porque sempre é importante treinarmos nossa atenção plena para depois, com a atenção, refletir sobre algum aspecto da nossa vida, sobre algum aspecto de como equilibrar e lidar com nossas emoções. Por quê? Se já tivemos uma resposta negativa e ficamos irritadas e vamos tentar não insistir, mas persistir dentro de um quadro de raiva, de irritabilidade, de não aceitação, como é que ele ou ela não enxergam que é um sonho meu, que eu quero realizar isso? Como é que não enxergam e me dizem não e não vão me apoiar? Se eu tento persistir dentro desse quadro, dessa sensação, desse sentimento de irritabilidade, de raiva, de não aceitação da negativa do outro, não aceitação que não funcionou como eu tentei anteriormente, certamente eu vou resvalar na minha persistência e vou voltar a insistir e não vai resultar. Então é importante, dá o tempo, reflete, se analisa o outro, busca entender as razões do outro e busca avaliar. Se você não consegue entender o outro, não externa, busca avaliar como perguntar e como conseguir, pela via boa, que o outro coloque e externe suas preocupações, o porquê de não estar te apoiando, o porquê de haver dito não. E aí, tenta sempre pela via da conversa, do acordo. Então, na raiva, na chateação, não faça. Espera acalmar e para isso, uma boa meditação é essencial. Vou pedir um segundo para vocês, um segundinho. Fala. Perdão, já estou de regresso. E aqui, vamos lá, meninas e meninos que possam estar presentes aqui. Postura de meditação e coluna ereta, cabeça ligeiramente voltada para baixo, olhos ligeiramente entreabertos. Eu coloco a postura dos polegares tocando, mão esquerda em concha embaixo, mão direita em concha em cima dela. É o mudra do budismo tibetano para meditar. Mãos aqui no regaço. Também tem o mudra do pessoal da yoga, anulares e polegares tocando sobre pernas e joelhos, a postura de meditação mais confortável para você. Seja na posição de lótus, seja no seu sofá, poltrona, cadeira, almofada de meditação.
olhos olhando um ponto fixo no chão ou na mesa à sua frente, assentando no aqui e no agora, relaxando toda a musculatura do corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés, soltando e relaxando a musculatura do topo da nossa cabeça, soltando e relaxando a musculatura da nuca, do rosto, do pescoço, soltando e relaxando a musculatura dos ombros, dos braços, dos cotovelos, soltando e relaxando a musculatura dos antebraços, dos punhos, das mãos, dos dedos das mãos, soltando e relaxando a musculatura das costas, da cintura, das nádegas, soltando e relaxando a musculatura do peito, do ventre, da virilha, soltando e relaxando a musculatura das coxas, dos joelhos, das pernas, soltando e relaxando a musculatura dos tornozelos, dos calcanhares, dos pés, dos dedos dos pés, soltando e relaxando toda a musculatura do nosso corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Sentindo toda a musculatura do nosso corpo relaxar com a força da gravidade, soltar e relaxar. Prestando atenção no movimento do nosso abdômen. Quem precisar, coloque as mãos em concha sobre o umbigo e infla o abdômen quando inspiramos. Murcha o abdômen quando expiramos. Colocando toda a nossa atenção no movimento do nosso abdômen, que infla quando inspiramos, que murcha quando expiramos. E agora vamos refletir sobre alguma situação recente ou passada em que insistimos em algo que realmente não resultou. Insistimos batendo na mesma tecla,
voltando a fazer igual a cada vez. Pensando, uau, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É certo, mas demora muito. E muitas vezes não resulta da forma que precisávamos que resultasse. Porque quando vencemos pelo cansaço, principalmente se precisamos do apoio do outro, se disse sim por cansaço de tanto escutar a mesma fala de nossa parte, não vai nos apoiar da forma que precisamos. Provavelmente vai fazer de qualquer jeito. E vamos abrir as portas para atrito, para má vontade, para um remendo, para que seja de qualquer jeito. Reflete, pensa, se enxerga vendo a situação ocorrendo. Observa você falando, seu tom de voz, suas palavras, iguais que no outro dia, iguais que de manhã e agora falando outra vez no fim da tarde. Aprende com isso. Aprende a como não fazer e agradece. Mas observa objetivamente, sem julgar o outro, sem se julgar. Aprende sem se repreender. Simplesmente atesta o fato objetivamente, com atenção aguçada, anotando mentalmente como não fazer. E a partir daí, reflete sobre o que você poderia mudar no seu tom de voz, nas palavras que usa, no momento em que propõe, na forma em que propõe, nos argumentos que coloca para respaldar a sua proposta. Reflete. E agora, reflete, pensa, recorda uma situação em que resultou, uma situação na qual você deixou de insistir e persistiu, buscando novas alternativas, fazendo de forma diferente, enxergando as janelas e outras portas abertas, além daquela que se fechou no seu nariz. Sempre quando uma porta ou uma janela se fecha, outras abrem em outro lugar. A questão é buscar.
onde. Porque para cada não, sempre tem um sim. Para cada sim, sempre tem um não. E nem sempre o não é negativo. Muitas vezes o não era o que era necessário para que não acontecesse naquele momento, não ocorresse daquela forma, porque depois ocorreu de forma muito melhor. Porque pelo não que você recebeu, você precisou pensar em outras alternativas e cobriu outros aspectos que garantiram um melhor resultado para seu projeto, para a realização do seu sonho. Paciência com a persistência. Se propõe a buscar novos caminhos, mantendo e persistindo o seu ideal de alcançar esse sonho e esse projeto. Movendo os olhos, as mãos, piscando os olhos, movendo as mãos, bem-vindas todas. Vou logo que encerrar essa live, colocar para vocês o vídeo, subir o vídeo no Instagram para que vocês possam ver desde o início, porque muito importante para decidirmos se paramos com um projeto, mudamos, deixamos de lado, já não atendemos mais, ou se seguimos em frente, enxergar a diferença entre insistir, que é fazer da mesma maneira uma e outra vez, ou persistir, enxergando e deixando de lado as maneiras que não funcionaram, aprendendo com elas, buscando formas inovadoras, outras maneiras de persistir em alcançar meu sonho, persistir aqui nesse caminho de realizar meu objetivo, persistir encontrando diferentes formas e maneiras inovadoras de conseguir conquistar meus sonhos e meus objetivos. Meninas, espero que o pessoal de Bauru venha agora nesse sábado a imersão presencial no Grifo Café aqui de Bauru, das 8h30 às 10h30 da manhã. Já preparei 3 sessões de meditação muito legais e ativas para ativar, refrescar nossa atenção plena para sairmos energizadas. E já decidi os conceitos que vamos estar conversando nessa próxima imersão. E também já adianto que logo, provavelmente já nesse final de semana, para as pessoas interessadas que ainda não são minhas alunas, mas as
pessoas interessadas em aprofundar no desenvolvimento da sua atenção plena, para saber lidar com suas emoções, para poder viver uma vida mais leve e realmente feliz. Eu vou relançar meu curso, volta a ser lançado em vendas e logo vou estar anunciando quando se abrem as inscrições para a venda do meu curso. É um curso online de 3 meses de duração, uma aula por semana, cujos exercícios de atenção plena e de reflexão atenta devem ser repetidos durante a semana em 15 minutinhos por dia. Cada aula só se libera a cada semana e temos também uma reunião semanal por Zoom para tirar dúvidas. Temos um WhatsApp para tirar dúvidas e essa reunião semanal que fazemos por Zoom com o grupo de alunos que se formem também é um intercâmbio de experiências, para que vocês vejam como todos nós, inclusive eu, quando comecei, passamos pelo mesmo processo. Mas o mais bonito de todo é que quanto mais fazemos os nossos exercícios, ainda que só esses 15 minutinhos diários, como vamos transformando cada dia nos aspectos que precisamos transformar. Então, imersão presencial aqui em Bauru. Logo vou lançar uma imersão online que já estão me pedindo, as pessoas que não moram aqui em Bauru, mas quem mora, aproveita, o link de inscrição está na bio e as inscrições se encerram amanhã, sexta-feira, 25, ao meio-dia, porque as vagas são limitadas na sala da cortina do Grifo Café. Então, quem está em Bauru, aproveite, porque ainda temos umas poucas vagas. E logo vocês vão estar vendo reels de anúncio de quando eu libero para compra o meu curso online Meditando com o Elo, de 3 meses, para quem quer aprofundar no treinamento mental para alcançar atenção plena, para saber lidar com suas emoções, para ser feliz, vivendo uma vida mais leve e feliz, com muito apoio. É praticamente uma mentoria, muito apoio semanal para quem realmente quer acelerar mais o processo. Sem dúvida nenhuma, continuo com as lives, porém, nas lives, cada quinta-feira, entra gente nova, não é uma sequência organizada, certo? Vão surgindo temas e, óbvio, com o seu próprio esforço, se você pega os exercícios e as reflexões que eu dou na live e pondera e realmente se determina a fazer 15 minutinhos, 20 minutinhos todos os dias, consegue transformações. Mas quem quer acelerar o seu processo, o curso online Meditando com o Elo é uma grande oportunidade. Alguém mais tem alguma colocação a fazer? Gostaria de dizer alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Ou contar algum episódio sobre insistir e persistir? E aí? Ninguém quer colocar nada? Vamos lá! Quem já passou por alguma situação de chegar na encruzilhada
e ficar vou ou não vou, o que eu faço, sem saber como fazer, sem saber decidir se persiste, se insiste ou se desiste. Acho que deu pra gente entender bem que insistir fazendo o mesmo, repetindo o mesmo, poucas chances de alcançar da forma que queremos. Seskine, o tema é excelente. Assistiu mais no final, mas foi perfeito, Regina. Vamos lá. Pois o vídeo vem. Isso! E você vai ter a oportunidade de ver desde o começo e as colocações. Mas resumindo, é bem isso. Para a gente decidir se segue ou não segue, reflete. Reflete sobre a diferença entre essas duas palavras. Se eu vou estar repetindo exatamente o mesmo, praticamente 99,9% de chance de que ocorra o mesmo. E se a coisa ocorre diferente por cansaço, em geral não será o ideal, certo? Principalmente quando envolve outra pessoa. Ai, perfeito! Você aí e família, filha, genro, perfeito. Muito bem, Regina, te espero lá sábado. E quando decidimos persistir, maravilha, buscar nova forma, avaliar, ponderar, sempre nos dar o tempo de respirar e buscar outras formas. Porque, uau, entre o preto e o branco existem milhares de tonalidades de cinza. Entre o azul, o amarelo e o verde existem entre o azul e o amarelo, se combinamos, existem trilhões de toneladas de verde. E aí por diante. Então é buscar. E às vezes é 1 milímetro, um fiozinho, um pelinho, uma apertadinha. E já encontramos a fórmula ideal. Já encontramos aquela mudança que traz toda a magia. Quem está entrando agora? Bem-vinda, bem-vindo. Não estou enxergando a foto, bem-vinda. Mas já estamos finalizando a live, mas te convido a assistir o vídeo dessa live que eu vou postar em seguida a finalizar. E vamos lá, logo aviso vocês sobre o tema da próxima live. E agradeço muitíssimo a presença de todos e quem quiser escutar novamente, fazer o exercício meditativo, refletir sobre essa crucial diferença entre insistir e persistir, que é exatamente a diferença que faz toda a diferença para a gente alcançar nossos objetivos e nossos sonhos. E a colaboração de quem precisamos, seja em casa, na família, no trabalho, com amigos, onde for. Boa noite e
uma excelente final de semana para todos e para os que virão para a imersão presencial em Bauru. Espero vocês. Bem-vindas!